Boa noite. Começamos com o nosso mantra. Ouço muitas conversas durante o dia, mas somente guardo as que me convêm. Do livro Mantras de Vida de Loester, psicografado por João Nunes Maia. Livro dos Espíritos, pergunta 744. Qual o objetivo da providência quando torna necessária a guerra? Ele responde: a liberdade e o progresso. Uma pergunta complementar. Desde que a guerra deve ter por efeito produzir o advento da liberdade, como pode frequentemente ter objetivo e resultado a escravização? É uma escravização temporária que oprime os povos a fim de fazê-los progredir mais depressa. Livro O Céu e o Inferno, mais uma comunicação da Claire, que é um espírito sofredor. Na comunicação a seguir, Claire fala de seu marido que muito a martirizara e da posição em que ele se encontra no mundo espiritual. Esse quadro, que ela por si não pôde completar, foi concluído pelo próprio guia espiritual do médium. Então, a comunicação dela. Venho procurar-te a ti, que por tanto tempo me deixas no esquecimento. Tenho, porém, adquirido paciência e não mais me desespero. Quer saber qual a situação do pobre Félix? Erra nas trevas, entregue à profunda nudez de sua alma. Superficial e leviano, aviltado pelo sensualismo, nunca soube o que eram o amor e a amizade. Nem mesmo a paixão esclareceu suas sombrias luzes. Seu estado presente é comparável ao da criança, inapta para as funções da vida e privada de todo amparo. Félix vaga aterrorizado nesse mundo estranho, onde tudo fulgura ao brilho desse Deus por ele negado. E a comunicação do guia do médium diz: vou falar por Claire, visto que ela não pode continuar a análise dos sofrimentos do marido sem compartilhá-los. Félix, superficial nas ideias como nos sentimentos, violento por fraqueza, devasso por frivolidade, entrou no mundo espiritual tão nu quanto ao moral como quanto ao físico. Ao reencarnar, nada adquiriu e, consequentemente, tem de recomeçar toda a obra. Qual homem, ao despertar de prolongado sonho, reconhecendo a profunda agitação dos seus nervos, esse pobre ser, saindo da perturbação, reconhecerá que viveu de quimeras, que lhe desvirtuaram a existência. Então, maldirá do materialismo que lhe dera o vácuo pela realidade, apostrofará o positivismo que lhe fizera ter por desvarios as ideias sobre a vida futura, como por loucura a sua aspiração, como por fraqueza a crença em Deus. O desgraçado, ao despertar, verá que esses nomes por ele escarnecidos são a fórmula da verdade e que, ao contrário da fábula, a caça da presa foi menos proveitosa que a da sombra. É assinado por Jorge. Eu vou ler mais esse item que chama Estudo sobre as comunicações de Claire. Estas comunicações são instrutivas por nos mostrarem principalmente uma das feições mais comuns da vida, a do egoísmo.
Delas não resultam esses grandes crimes que atordoam, mesmo os mais perversos, mas a condição de uma turba enorme que vive neste mundo honrada e venerada somente por ter um certo verniz e isentar-se do opróbrio da repressão das leis sociais. Essa gente não vai encontrar castigos excepcionais no mundo espiritual, mas uma situação simples, natural e consentânea com o estado de sua alma e maneira de viver. O insulamento, o abandono, o desamparo, eis a punição daqueles que só vivem para si. Claire era, como vimos, um espírito assaz inteligente, mas de coração árido. A posição social, a fortuna, os dotes físicos que na terra possuíra, atraíam-lhe homenagens gratas à sua vaidade, o que lhe bastava. Hoje, onde se encontra, só vê indiferença e vacuidade em torno de si. Essa punição é não somente mais mortificante do que a dor que inspira piedade e compaixão, mas é também um meio de obrigá-la a despertar o interesse de outrem a seu respeito pela sua morte. E vamos terminar com as trovas do mais além. A primeira é de Alceu, o Amosim. Seja acolá, seja aqui, a lei ensina onde estou, cada um carrega em si o inferno que encomendou. E de Lívio Barreto. Coração sempre querido que busquei por toda parte, perdi-te por te prender, achei-te por muito amar-te.